A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para fazer o terceiro vídeo da série História do Cristianismo. Já temos o primeiro vídeo e o segundo vídeo numa playlist aqui no canal. Você pode acompanhá-los caso não os tenha visto ou até revê-los caso queira. É muito importante entender o contexto, não que o terceiro vídeo, esse de hoje, não possa ser visto somente ele e se entender a mensagem que ele tem, claro que sim. Mas é bom que você estude por completo, né? O nosso intuito aqui, como já foi dito, é fazer com que nós possamos ter uma compreensão muito melhor da história do cristianismo, né? Não queremos levá-lo ou levá-la a ter um profundo relacionamento com Deus, porque isso vem através da Bíblia, da palavra de Deus, né? E se você tem um relacionamento com a Bíblia, um relacionamento com Deus, né, da maneira adequada, isso por si só é suficiente. A história do cristianismo, em Atos dos Apóstolos, você compreende muito bem a origem da igreja, como eram os primeiros cristãos. Mas os vídeos que aqui estão sendo postos te levam a compreender de uma forma mais ampla, desde o começo da era até os dias de hoje, as influências que foram sofrendo o cristianismo através de pessoas, imperadores, reis, até líderes, pastores, ensinadores, mestres, que foram injetando culturas, pensamentos e outras coisas mais, tornando as coisas muito diferentes do que eram lá na Bíblia. Então, para isso, é importante que nós conheçamos a história, para que nós não venhamos a sermos enganados por pessoas que não querem que você saiba como tudo aconteceu ao longo da história, te falando, por exemplo, que você não precisa saber isso, né? Por que você não precisa saber? É bom que você saiba. Então, vamos partir de fato para o terceiro vídeo. Já falamos sobre duas fés no primeiro. Já falamos também sobre todo o sofrimento cristão, perseguição que a igreja sofreu, nos primórdios. E paramos para começar o vídeo de hoje com Constantino, o imperador romano, que trouxe um alívio para a igreja. Trouxe um alívio entre aspas. Vamos ver o porquê. Fique conosco até o final, veja todo o vídeo. É muito importante. São vídeos curtos, para que não se torne fatigante o teu estudo. Amém? Mas antes de entrar de fato, né, se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like, poste seu comentário sobre os vídeos, porque isto ajuda a ampliar o alcance do material a outras pessoas. Amém? Então, Constantino I, imperador romano, proclamado Augusto em 306, tornou-se cristão. Isso foi um fato importantíssimo da história. Porque quando ele se transforma em cristão, em 312 após Cristo, ele oficializa o cristianismo como religião do império. É claro que é um começo. Por ser um começo, teve muitas dificuldades e muitas rejeições de ambos os lados, tanto dos cristãos como dos pagãos, dos romanos, dos gregos, dos judeus, de todos conhecidos da época. Rejeitaram, no primeiro momento, esta ordenância do imperador, que agora cristão tenta oficializar o cristianismo como religião do império, né? Nós vamos ver, por exemplo, que desde 70 os judeus já chamavam, né, depois de Cristo, já chamavam o cristianismo como uma heresia, uma seita que vinha banalizar o judaísmo, que vinha difamar, que vinha trazer mentiras, enfim. Os pagãos tinham um receio em relação à cultura cristã, a forma de adorar, de falar, porque poderia influenciar a cultura, a filosofia grega e romana, afastando os pensamentos da época que se tinham como verdades filosóficas, introduzindo mistérios, seitas, pensamentos e coisas que não podiam ser aceitas facilmente, como, por exemplo, um único Deus, coisas assim nesse sentido, ressurreição, algo que realmente marca o cristianismo, mas que outros pensamentos da época banalizavam isso tudo. E é claro que entre os próprios cristãos tinha divisões, como os gnósticos, como os carismáticos. Dentro do próprio cristianismo havia divergências de pensamentos muito em cima da ressurreição,
muito em cima de revelações para cada grupo próprias, em questões de batismo, culturas judias que queriam introduzir no cristianismo, porque muitos vinham do judaísmo. Enfim, nós não vamos aprofundar nestes temas, porque o propósito é mostrar a história do cristianismo, senão o vídeo ficaria muito comprido. Mas se você quiser saber mais sobre isso, tem outros vídeos no canal, procure que explica tudo isso. Tem muito conteúdo no canal, graças a Deus por isso. Mas aqui nós tratamos da história do cristianismo. Então, voltando ao contexto. Imagina um império agora tendo uma religião oficial, ou sendo construída. Porque mais adiante realmente conseguiu-se isso, mas começou com Constantino. Então, era preciso fazer uma adaptação, uma adequação entre os cristãos e as religiões, por exemplo, místicas que Roma já tinha. E outras coisas que Roma já cultuava. Roma já tinha templos, Roma já tinha uma forma de adorar, uma forma de entender. Roma tinha muito da Grécia, do Império Grego dentro de si, ou seja, da filosofia. Então o imperador teve que usar de uma política aqui para mesclar um pouco as coisas, para contentar ambos os lados, que não estavam contentes com a situação. Aí começou a entrar muitas coisas pagãs para dentro do cristianismo. E muitas coisas do cristianismo para dentro do paganismo. E se formar, então, o começo de algo que foi chamado como Igreja Apostólica Romana. Que, teoricamente, entende-se como a primeira igreja física da Terra. Antes disso, era muito diferente. Era outra coisa que se falava, outra coisa que se ensinava. E tudo estava voltado para o que Jesus dizia. Agora, subjugando-se que havia um relacionamento do imperador com Deus, por exemplo, porque tudo o que se fazia, agora não se consultava mais os anciãos, ou não se consultava nem a Deus, mas se consultava o próprio imperador, a autoridade máxima na terra. Então muitas coisas foram introduzidas conforme o pensamento de tal para dentro do cristianismo. Então, por isso que no começo eu falei agora, houve um alívio aos cristãos. Será? Será que realmente nós podemos entender que esse momento da história foi positivo para o cristianismo? É claro que tudo está no controle de Deus, é inevitável. Então, se pensarmos por esse lado, claro que favoreceu, mas se pensarmos por algum outro lado, isso também pode ter desfavorecido muito, porque saiu-se da linha de raciocínio em algumas coisas. E eu tenho as anotadas aqui, é muito importante, são muitos detalhes, que eu vou rapidamente passar para que nós possamos ver algumas mudanças impostas pelo imperador e que influenciaram naquela época diretamente a forma de se adorar, de se cultuar, de se relacionar do cristão com Deus, por exemplo. Ou do cristão entre os próprios cristãos, ou do cristãos com outras seitas ou outras religiões, enfim, foi mudando gradualmente a forma de ser até chegar aos dias de hoje. Amém? Começou então na Igreja Católica Apostólica Romana, não tinha esse nome de fato na época, mas se entende que poderia ser esse nome, e depois veio a ter, é claro, algumas mudanças, cujas quais eu quero lê-las aqui para vocês, amém? E partimos então para já o final do vídeo. Como a hierarquização dos diversos grupos cristãos. Passou-se a ter uma hierarquia agora dentro da igreja, algo que não existia de fato antes. Havia sim os líderes maiores que eram devido aos seus dons com os tempos conquistados, que se respeitava muito, mas essa hierarquização começou a ser constituída por aqui. Começou-se uma liturgia também a ser construída. Começou-se o culto cristão aos moldes do culto pagão. Começou-se a edificação de comunidades, de altares, de igrejas, a cristianização das festas pagãs, ou seja, as festas dos pagãos começaram a se tornar festas cristãs. O calendário começou a se adaptar, começou a surgir datas, o domingo começou a ser o dia principal, os líderes cristãos começaram a seguir os moldes dos líderes pagãos. Veja quanta mudança! Passaram esses a não receberem a cobrança de impostos como os líderes pagãos. Então o clero passou a ter imensos benefícios que antes não tinha, tornando-os pessoas
né, de status dentro da sociedade romana. Então quem não queria isso? Né? Quem não queria isenção de impostos? Quem não queria seu nome divulgado por aí? Quem não queria fama naquela época, glória? Se até hoje os homens querem isso. E isso o imperador estava propiciando. Claro, outros vídeos vamos ver qual é o verdadeiro intuito do imperador em relação a isso, embora nós não podamos ou não devemos questionar a sua fé, porque, né, nós temos fé também. Ele disse que tinha fé e disse que era cristão. Então o nosso intuito aqui não é tentar mostrar que ele era ou não era, mas sim mostrar o que ele fez. E as suas atitudes por si só dizem então o que de fato ele tinha dentro de si. Mas não é esse o intuito, que sim a história. E a história é isso. Isso tudo e outras coisas mais o imperador tomou como atitude. Os antigos templos pagãos começaram a se transformar em templos cristãos, com a mesma arquitetura, o mesmo glamour. E é claro, agora o imperador, né, autoridade máxima, não ia conviver apenas com os rejeitados, os pobres, a grande maioria que já vimos nos vídeos anteriores, a qual Cristo realmente, de fato, começou o seu ministério e cujos mártires, os apóstolos, os discípulos deram sequência. Agora começou-se a introduzir uma luxúria no cristianismo, uma avareza, porque o imperador queria templos belos, queria boas roupas, boas comidas. Agora os ricos da época começaram a se relacionar com o cristianismo até se converterem, já começou então a ampliar, já não eram mais só os necessitados, já não eram só mais os órfãos e as viúvas, mas sim pessoas de poder, e havia que se transformar a aparência de tudo para agradar os olhos destas pessoas que não queriam conviver com os simples. O império agora era cristão. Olha que mudança! Entrou tudo que tinha de maior, vamos supor, no império, para os templos. Ouro. Começou a vir as esculturas, começou a vir as imagens, começou a vir os santos. Enfim, começou-se as grandes mudanças nessa época para tentar se adaptar. E foi isso que aconteceu nessa época. E é isso que eu quero que nesse terceiro vídeo você possa se deter, né, nas mudanças trazidas pelo Império para que a religião se tornasse de fato a religião oficial. O batismo das águas, por exemplo, que era algo externo, se tornou até mais importante que a própria fé. Era muito importante o batismo nas águas. A filosofia grega passou a fazer parte do cristianismo. Seus primeiros líderes eram de fato grandes filósofos também, porque queriam explicar o cristianismo por dentro da filosofia, né? O platonismo passou a querer explicar a Bíblia. Eles passaram a ter uma dificuldade, preste bem atenção nisso, em relação ao Antigo Testamento, porque não conseguiam entender um Deus que agia da forma como o Antigo Testamento trazia, que era um Deus de guerra, de luta, que parecia que não tinha uma misericórdia. Parecia um Deus mau e era um Deus único, sendo que eles eram politeístas, a grande maioria. Era muito difícil naquela época. Então começou-se a surgir o quê? A hermenêutica, para tentar explicar os textos bíblicos, para tentar trazer um entendimento mais adequado, palavras formosas, palavras com cuidado, modificar assim a forma de falar, por exemplo. Claro que a Bíblia não tem alterações. Óbvio que a palavra de Deus é única, verdadeira e fonte única de consulta. Porém, os homens que na forma hermenêutica de falar, transmitiam a verdade de uma outra forma, para agradar ouvidos, agradar pessoas, agradar líderes, mas não os necessitados. Não aqueles que Jesus curou, operou maravilhas e transformou vidas, mas sim aqueles que tinham poder, sim aqueles que eram religiosos, que eram estudiosos. Esses precisavam de palavras que os convencessem, palavras muitas vezes fora da Santa Bíblia. Amém? Tenha isto em mente neste vídeo. Partimos para o final dizendo que também se surgiu muitas coisas sobre o casamento como uma instituição ali de negócios. E para terminar, uma coisa fundamental. A mulher, nessa época, que no ministério de Jesus tinha a sua vez, tinha a sua importância, e até na Bíblia é citada em muitas passagens, muitas mulheres, no Império Romano,
elas perderam a vez numa sociedade patriarcal. As mulheres passaram a não ter direito a fazer absolutamente nada, como de fato era antes de Jesus Cristo. Então, foi um período duro também. Não só teve benefícios, mas teve todas essas dificuldades e que construíram a base do que nós vamos ver a partir dos próximos vídeos. Então não perca os próximos vídeos. Vamos falar também nos próximos vídeos sobre os primeiros sinédrios, organizações da igreja, reuniões, né, para que pudesse então colocar de fato ordem, porque tudo isso que falamos agora muito rapidamente, né, aconteceu num período longo de anos e não estava sendo assimilado por todo o império, e pontos divergentes discordavam de uma coisa ou de outra, e era preciso uma organização, reuniões para de fato esclarecer. É assim que é a igreja, amém? Então não perca o quarto vídeo, compartilhe, o seu comentário, o seu like, e vamos continuar estudando nesta série a história do cristianismo, para que nós possamos entender melhor os fatos e não venhamos a ser enganados nos dias de hoje, como lá atrás muitos já foram. Amém? A palavra de Deus é única e verdadeira, não esqueça, é fonte única de consulta, a Bíblia.